Será que uma pessoa cristã pode praticar reiki, yoga, meditação e essas terapias holísticas? Eu sou cristã e terapeuta holística e professora de yoga e vou falar sobre isso. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica aqui comigo. Namastê, o Deus que habita em mim. Não é isso não. Namastê não significa o Deus que habita em mim, cumprimenta o Deus que habita em você. Já vou começar desmistificando essa parte. Namastê significa simplesmente saudações. Eu me decepcionei quando eu aprendi isso também, tá? No curso de formação em yoga, mas é a verdade. Namastê só significa saudações. Foram os ocidentais que inventaram essa coisa aí de dizer que o Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Eu tive uma aluna no yoga que ela era evangélica e morria de medo de falar namastê. Ela não falava, inclusive nem isso aqui, ó, se recusava a colocar a mãozinha assim porque era coisa do diabo. E não falava namastê porque era coisa do diabo. Pelo menos ela foi fazer yoga, né? Então já é um primeiro passo para ela ir abrindo a mente dela. Mas enfim, vamos falar sobre os cristãos que praticam reiki, yoga, terapias holísticas, meditações, essas coisas, se pode ou se não pode. Por que eu vou falar sobre isso? Porque eu sou cristã e eu sei que isso daí é um tabu para muitos cristãos, principalmente evangélicos, porque católicos e espíritas também são cristãos, tá? Não sei se existe outro grupo de cristãos, porque eu falo isso, porque na maioria das vezes os evangélicos costumam dizer que só eles são cristãos. Tá? Então já fica também outro esclarecimento. Esses vídeos que eu vou fazer aqui sobre cristãos e essas práticas orientais é para desmistificar um monte de tabu, um monte de medo e acalmar a mente, o coração, a energia, a espiritualidade de quem tem interesse nesse assunto, mas tem medo de estar pecando, mas tem medo de encontrar o diabo nessa prática, mas tem medo de se afastar de Deus e assim por diante. Eu sou terapeuta holística e atendo online e o que tem acontecido para mim é uma coisa muito legal. Tem chegado muitas pessoas que são evangélicas e estão querendo entender isso. O meu atendimento online é com florais de bar, autoconhecimento, análise dos chakras e orientação também. Eu não atendo somente evangélicos não, mas tem aparecido muitos evangélicos. E isso está sendo uma bênção para mim, porque eu estou podendo ajudar muita gente a ficar calma nas suas escolhas, nos seus novos caminhos espirituais. Eu já fiz um vídeo aqui sobre despertar da consciência, que também é o despertar espiritual. Estou apontando para aqui porque aparece um card, mas se não aparecer o card, tem na descrição desse vídeo, tá ok? Então, se você tem tido interesse por esses assuntos que as pessoas costumam chamar de esotérico, de místico, mas você é cristã, independente de ser evangélico ou de outra tradição, se você é cristã, mas sente assim, que tem vontade, mas tem medo, mas não sei, então assiste lá e depois volta pra cá, ou então assiste lá depois daqui, começa aqui primeiro, tá? Então vamos lá, falar sobre se cristão pode ou se cristão não pode. Já deu pra entender que eu acho que cristão pode, né? Por que eu digo eu acho? Porque a vida aqui nesse mundo é tudo eu acho, todo mundo só acha. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém, nem eu, nem você, nem o seu pastor, nem padre, nem o papa, nem aquele nome mais, aquela pessoa mais iluminada, inteligente. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Nem quem parece que sabe, nem se empolgue, que ninguém sabe nada. Sobre Deus que eu estou falando, sobre a vontade de Deus. Porque ninguém sabe nada sobre Deus. Não dá para entender a existência de Deus. Deus é o incognoscível. Não dá para conhecer o que é Deus, então, de que dirá a vontade de Deus. A gente tem aqui, nesse mundo, nessa vida, umas pistas que Deus vai nos dando para a gente poder nos conectar com Ele, né? Sentir a presença dEle, amá-lo, essas coisas todas. Mas, na verdade, ninguém sabe sobre Deus, porque, olha, o que a gente é, olha para mim, olha para você. A gente é ser humano, a gente é pequenininho. Dá uma olhada no universo, procura depois um vídeo aí sobre o tamanho dos planetas em comparação, coisa assim do universo. Aí você vai ver que o planeta Terra é bem pequenininho.
E aí vai crescendo com outros planetas maiores, aí chega no Sol bem grandão, aí o planeta Terra já fica menorzinho. Aí vai crescendo, aí mostra outros sóis, aí mostra a galáxia, mostra todo o universo, aí você vai ver, gente, olha o tamanho do planeta Terra, olha o meu tamanho, e aí o tamanho de todas as pessoas aqui. E que pretensão alguém dizer que entende o Criador do universo, sendo que a gente é um pontinho perdido no meio do universo. Quem é que pode dizer que entende, que sabe qual é a vontade do Criador disso tudo, se você nem conhece isso tudo? Para começar aqui. Então, antes de falar, eu vou fazer ainda outros vídeos, tá? Outros vídeos sobre esse assunto. Eu vou usar a nossa querida Bíblia, versos que tem na Bíblia também, porque eu sei como somos nós cristãos, a gente quer que a Bíblia fale alguma coisa pra gente, né? Para começar aqui, eu quero deixar bem claro que eu não tenho religião, tá? Eu não tenho nenhuma religião. Eu sou uma cristã não denominacional, porque eu não me identifico com religião nenhuma. Eu respeito todas as religiões, inclusive as religiões não cristãs. Admiro muito o taoísmo, o budismo, e sei que em todo lugar a gente pode encontrar muita sabedoria, ensinamentos bonitos, lindos, que podem ser usados na nossa vida, que a gente pode seguir e usar e fazer disso uma vida muito maravilhosa, muito plena. E mesmo que a gente siga os ensinamentos, por exemplo, os ensinamentos taoístas, isso não vai me afastar de Deus, isso não vai me afastar do Deus cristão. E já é outra coisa que a gente traz aqui para reflexão, o Deus cristão. A gente ouve muitas pessoas falando, o meu Deus é assim. Como assim o seu Deus? Tem mais de um Deus? É o Namastê, por acaso? O seu Deus, o Deus dele, o Deus daquele, não é tudo o mesmo Deus? Existe somente um Deus no universo. Por isso que a gente nem fala Namastê. Namastê não é aquele negócio de o Deus que habita em mim, o Deus que habita em você, porque só existe um. Para ser um Deus que habita em mim, um Deus que habita em você, tinha que ter um em você, outro em mim, outro nela, outro naquela. Mas não, todo mundo tem habitando em si somente um mesmo Deus, o mesmo Deus, que é o Deus do cristão, que é o Deus do hinduísta, do budista, de todo mundo. Até de quem diz que daquelas religiões ou filosofias que não falam a palavra Deus, mas usam outros nomes que quando a gente vai entendendo, a gente chega à conclusão de que, isso é Deus. Só que você fala de um jeito diferente. O vídeo ficou longo, mas é só uma introdução para que você veja que a gente está aqui de mente aberta, de coração aberto, para falar sobre ser cristão e praticar essas práticas com a consciência limpa. Porque, primeiramente, ninguém sabe qual é a vontade de Deus. Então, como é que a gente vai saber que está sendo contra Deus? Como é que a gente vai saber que está desobedecendo? Porque quem falou o que a gente tem que obedecer ou não foram os humanos. Nenhum humano sabe, nenhum humano conhece Deus, nenhum humano sabe qual é a vontade de Deus, ok? Essa é a primeira reflexão que eu trago aqui, eu ainda vou trazer outras reflexões sobre esse assunto. Então, resumindo aqui novamente, primeiramente, a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Então, a gente não vai desrespeitar a vontade que a gente não sabe qual é. Quem disse quais são as vontades de Deus foram os humanos. Humano nenhum sabe o que é, quem é, como é Deus. E eu vou falar ainda muito mais sobre esse vídeo. Mas para falar sobre esse assunto, você pode assistir esse vídeo aqui também, ó. Excede todos os nomes, onde eu falo sobre a grandiosidade de Deus, que Ele é tão grande que a gentezinho pequenininho não sabe dizer o que é Deus. Não dá para saber. É ingenuidade a gente achar que conhece Deus e que sabe exatamente o que é que Ele quer que a gente faça e que a gente não faça. Não dá, a gente não conhece, tá bem? Então, espero encontrar você no próximo vídeo, onde eu vou falar mais um pouquinho sobre Bíblia. Aí, quer dizer, agora eu vou falar sobre Bíblia, que nesse eu não falei, né? E sobre a gente que é cristã, com religião ou sem religião, se a gente pode ou não pode praticar yoga. Pode, claro que pode. Não tem ninguém que diga que pode ou não pode. Mas eu vou explicar por quê, ok? Muito grata por ter ficado aqui assistindo o vídeo até o final, mesmo ele tendo ficado grande. Até a próxima. Namastê.